Vamos. Bom, negociação para empreendedores. Hoje a gente tem aqui, né, diversos setores, mercados, né, representados, né, da moda, gastronomia, da saúde, beleza, bem-estar, serviço, indústria, comércio, varejo, e aqueles aí que não são que ainda não são meus clientes, mas muitos clientes aqui, sejam todos bem-vindos, tá? Então, hoje a gente está aqui com uma diversidade bem específica representada, né? Deixa eu só ver, tem gente que não está conseguindo entrar aqui. Beleza. Beleza. Então, eu me preocupo com o que tira o sono de vocês, né? Porque não tira só o sono de vocês, tira o meu sono também, né? Sejam os problemas, sejam as oportunidades perdidas, né? Isso tudo, de alguma forma, me atinge. Hoje, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa que trabalha na minha equipe, enfim, e como fazendo esse material, construindo esse material, eu consegui passar por dezenas de histórias que eu escutei. E nenhuma delas era somente sobre empresa, somente sobre negócios, somente sobre direito. Muitas delas aqui eram sobre pessoas, sobre as noites mal dormidas, sobre o que tira o sono do empresário, sobre o que altera a família, casamento, relação com amigos e familiares, né? Tantas histórias que sempre me emocionaram, sempre me provocaram, mais do que necessariamente, né, só o trabalho. E o que eu concluo com o conteúdo que eu preparei aqui hoje? Que a gente pode salvar empresas de problemas e evitar que oportunidades virem problemas, né? Se a gente souber negociar melhor. Então, se a gente colocar todas essas ferramentas em prática. Aprender sobre negociação é uma forma de nos tirar o véu para as verdades, né? Nos traz clareza para os negócios e limita e direciona a nossa imaginação, né? Porque muitas das nossas questões que a gente resolve dentro das empresas, elas passam por essas questões humanas, né? E um dos piores sentimentos do mundo, que eu vejo todo mundo passar, e o mais oneroso para todo tipo de negócio, é a decepção. Quando há um planejamento, quando há uma expectativa, quando há, né, toda uma organização, quando pessoas são acionadas e de uma hora para outra vem uma verdade não vista antes e esmaga tudo isso e destrói tudo isso, né? Ou quando a gente constrói uma loja inteira, quando as pessoas, né, fazem todo o seu projeto arquitetônico sair do papel, construir toda aquela loja linda e maravilhosa, e os vendedores que trabalham nela não serem engajados como a gente, como cada empresário aqui é engajado com o seu negócio, né? Então, o começo para a gente resolver tudo isso, o melhor momento para a gente aproveitar oportunidades, evitar problemas, ele já passou, né? A gente tem que tomar essa consciência, que o melhor momento, muitas vezes, já passou. O segundo melhor momento é agora. É você fazer agora com as ferramentas que a gente vai ter aqui. Demorar só aumenta o arrependimento depois, e arrependimento não paga a conta. Então, todos esses perrengues que nascem de um comportamento que a gente aprende na infância, né? A gente aprende desde pequeno que existe uma disputa. A gente aprende desde criança, desde que a gente nasce, que tem alguém que manda e alguém que obedece. Que tem alguém que paga e alguém que faz. Que tem alguém que tem e tem alguém que precisa, né? Você tem, mas eu quero ter uma vantagem. A gente nasce nessa disputa pelo quê? Por posição. A gente tem sempre uma posição a ser ocupada, né? E quando a gente vai para uma negociação, qual seja ela, a gente briga por uma posição dentro dessa negociação. A gente briga por um lugar nessa negociação.
E isso acaba nos colocando véus, né? E nos impedindo de fazer as melhores negociações. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, eu vou trazer aqui para vocês princípios aplicados em conflitos, em contratos e em vendas. Então, é a negociação baseada em princípios. Aí você vai dizer assim, mas Raquel, você disse que a gente não ia ver teoria. Sim, mas essa teoria aqui é bem legal. Essa teoria é bem prática, tá? O que significa a negociação baseada em princípios? Primeiro princípio, são 4. Primeiro princípio é separar as pessoas dos problemas. Então, quando a gente vai resolver alguma coisa, quando a gente vai vender alguma coisa, quando a gente vai negociar um contrato, o primeiro posicionamento que a gente precisa ter para entender aquela situação com clareza é separar as pessoas da questão, seja ela na venda ou na solução de conflitos. Resolver os problemas, fazer a venda, negociar o contrato, mas preservando a relação entre as pessoas. Principalmente na venda, a preservação da relação entre as pessoas é o que vai te trazer mais vendas, o que vai te trazer uma sequência, o que vai te trazer uma indicação. Então, não é vender por vender, é vender a coisa certa para a pessoa certa, no momento certo, para resolver o que ela imagina que vai resolver. E aí você vai desconectar, não é a posição da pessoa que vai importar para ti, é resolver aquela questão. Concentrar-se nos interesses e não nas posições. Porque se nós nascemos sempre buscando uma posição, se a gente nasce buscando estar em uma situação de vantagem, uma posição de vantagem, né? A gente vai sempre se concentrar mais nos interesses dos outros, né? Nas posições dos outros e não nos interesses que estão sendo discutidos ali. Então, o que as pessoas querem e não o que as pessoas são. Esses princípios vão ficar mais claros quando eu for começando a exemplificar aqui. Criar possibilidades de ganhos mútuos, os quais raramente são tecnicamente equivalentes. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa em negociação, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? O que as pessoas falam para a gente sobre negociação? Negociação, presume-se que vai acontecer um acordo, e num acordo, todo mundo tem que ceder um pouco. Não é isso? Vou contar uma historinha aqui para vocês. É uma historinha que, assim, já é bem batidinha em alguns meios aí, mas eu acredito que exemplifica muito isso aqui. Tinha 2 meninas e uma laranja, né? E as duas queriam a laranja. Então, qual é a primeira coisa que a gente imagina para essa situação? Vamos cortar a laranja ao meio. Afinal, metade de uma laranja dá para comer, enfim. Então, a gente corta ao meio e resolve a briga. Mas aí, numa negociação, o que a gente tem que buscar nessa briga entre 2 crianças por uma laranja? O que cada uma quer com aquela laranja? As duas querem comer a laranja? Não. Uma queria o suco, tomar o suco, e a outra queria a casca para fazer um trabalho para a escola. As duas tiveram tudo o que elas queriam. Tudo. Não a metade de uma laranja, a metade de uma casca e a metade de um suco. As duas tiveram todo o que elas queriam naquela negociação. Então, é um exemplo bobo até, né? Muito simples, mas que de tão simples ele pode ser lembrado em qualquer situação que a gente convive. Será que numa negociação uma pessoa não quer o suco e a outra a casca e nós vamos ter tudo para os dois? Negociação e acordos não necessariamente precisam resultar em uma divisão. Pelo contrário, negociações e acordos, as pessoas podem sair melhores do que elas imaginavam que elas poderiam sair dali. Desde que a gente crie a possibilidade. Pare de olhar, de brigar por uma posição dentro daquela relação e passe a focar no 4º princípio, insistir em critérios objetivos. Faça uma busca conjunta por critérios racionais. Quando a gente vai para uma negociação, cada pessoa ali está imbuída de um sentimento. Quando a gente traz ao diálogo quais são os critérios que nós vamos utilizar,
nós passamos, então, a objetivar aquilo ali, e os sentimentos, eles não que eles sejam esquecidos, muito pelo contrário, eles são preservados. Porque se eu vou focar em critérios objetivos, se eu vou trazer racionalidade para a interação, se eu vou me concentrar nos interesses e não vou ofender as pessoas, se eu vou separar as pessoas dos problemas e vou preservar as relações, a partir disso, criar possibilidades de todo mundo obter, né, ganhos dentro daquela relação. Insistir nos critérios objetivos acaba limpando o cenário para que a gente enxergue aquilo que realmente importa ser resolvido ali, né? Às vezes eu trabalho muito com pessoas que estão, né, discutindo, brigando por alguma coisa, e a gente vê o quanto os sentimentos e as emoções ali na hora, elas turvam a vista, né? E até as pessoas chegarem na conclusão de que, num processo judicial, num fechamento de contrato, os sentimentos não vão ser resolvidos, que a pessoa vai ter que trabalhar sentimentos de uma outra esfera e que ali nós vamos tentar racionalizar todo o possível, deixar o menos oneroso possível para cada um, enfim, até nós chegarmos nessa fase, as pessoas já sofreram muito, né? Então, esse é um dos motivos dessa aula, a gente começar a usar essas ferramentas a todo momento, usar esses princípios, buscar essa racionalidade para tratar cada coisa no seu momento certo, né? Vamos lá, solução de conflitos. Eu digo que a solução de conflitos, ela tem 4 grandes fases. O histórico, a confirmação, a análise conjunta e a finalização. O que significa isso? O histórico. Primeiro passo, gente, para resolver qualquer conflito, desde por que o marido deixou a toalha molhada em cima da cama, até conflitos sérios entre sócios, com colaboradores, com fornecedores. O histórico é uma das ferramentas fundamentais. Não tem como solucionar um conflito de maneira eficiente se a gente não passar pelo histórico. Porque o histórico ele vai dar a base para nenhuma das partes divagar paralelamente aquela situação e complicar ainda mais aquela situação. Então, reunir todas as premissas verdadeiras para chegar a um resultado lógico, né? Isso é uma lei máxima, assim, da lógica, né? Que se você tem premissas verdadeiras, né, e que geram um resultado, ele vai ser lógico. Então, se eu somo 2 mais 2, as premissas são verdadeiras, vai dar 4 indiscutivelmente. Se eu reúno fatos que aconteceram numa forma cronológica, verdadeiros, não deixo nada de fora, né? Vontades de cada um, predisposições iniciais de cada um antes do conflito, eu vou necessariamente gerar um resultado lógico sobre aquela questão. Então, se um funcionário chega atrasado, né, com frequência, você começa a descontar, vai gerar uma briga, e você coloca na frente dele, sim, mas dia tal, você não chegou a tal hora, dia tal, mostrar para ele que a empresa tem organização, que está tudo registrado, que está tudo documentado, então vai haver o desconto, e se você continuar, você vai ser demitido. É um resultado lógico. Por quê? Porque eu estou baseado em premissas verdadeiras. Agora, ficar discutindo ali, sem mostrar a lógica, e ficar tentando, mas é que eu estava assim, é que eu estava assado. Não, mas você não recebeu um regulamento interno quando veio trabalhar aqui, e lá não tem quais são os casos que vão gerar um desconto na sua folha. Então, você incidiu nisso. São questões lógicas, são todo o histórico que a gente coloca para ele. E aí eu chamo a atenção aqui das empresas, né? Você está construindo as suas premissas para conseguir gerar resultados lógicos? Essa é uma questão bem importante, né? Então, qualquer conflito, vamos usar aí conflito do casamento. Geralmente tem um que deixa acumular problemas e depois entrega um pacote grande de problemas para resolver. Mas raramente esse pacote vem com um histórico,
de tudo aquilo ali, como que chegou naquele acontecimento, né? Ah, isso foi a gota d'água. A gota d'água do quê? Do que é o composto teu oceano de gotas d'água aí, que agora está resultando numa briga, num rompimento, alguma coisa assim. O que chegou? Tá, a gota d'água. A gota d'água não é suficiente para romper um relacionamento, mas o que compõe todo o oceano de questões ali que está transbordando agora? Então, o histórico é a parte mais fundamental para resolver qualquer conflito. Confirmação. Quando você tem esse histórico, você tem que sentar com a outra pessoa e confirmar cada premissa. Porque no momento que a gente for confirmando cada uma daquelas premissas, ela tem a visão dela. Então, ela vai trazer todas as objeções dela, mas seguindo um histórico, seguindo um roteiro, né? Seguindo para um objetivo, que é resolver o conflito, né? Quais são as objeções, as intenções, os desejos, o que aconteceu em cada momento daquele histórico que você está trazendo? Esse conflito ele vai ter que ser resolvido. Temos o histórico, agora sentamos, conversamos e colocamos todas essas questões na mesa. Geralmente, quem está com intenções erradas, né? Quem está mal intencionado dentro de uma relação, gera um conflito, raramente ela senta e aceita esse histórico lógico. Aí você, inegavelmente, vai ter que encarar a verdade de que você vai enfrentar um litígio, uma briga, uma confusão mais complexa. E aí você tem que ter provas. Mas vamos deixar o processo judicial de fora, né? Se a gente traz para uma pessoa, elas, não, mas eu quero resolver, mas você vê que ela insiste em não confirmar aquele histórico, insiste em falar contra as provas, insiste em brigar em continuar falando coisas completamente desconexas com a história. O que a gente faz quando tem alguém mal intencionado para fazer um acordo? A gente declara. A gente declara as intenções dessa pessoa. O que significa isso? Aqui vai ter que ter coragem. A gente vai ter que narrar a estratégia que ela está usando para ela própria. Usando outro histórico do que ela está fazendo ali. Geralmente de forma documentada, tá, gente? De preferência, né? Então, quando você vê que a outra pessoa vai jogar sujo para resolver um conflito, você declara isso. Se for por mensagem, então melhor ainda. Ainda vai ficar mais registrado a má índole daquele ser humano, né? Se a outra parte for uma parte mais poderosa nesse conflito, eu estou com um conflito, como alguns clientes aqui, são lojistas de shopping center, já se relacionaram com shopping center, ou são franqueados de franquias, né? Tem o outro lado que pode gerar um conflito, é alguém poderoso, né? É alguém muito acima, nem tanto, mas, né, se coloca, ela briga por posições, né? A outra parte, ela briga por posições. O que a gente tem que fazer nessas situações? A gente vai usar o que eu brinco, né, que é a máquina. Qual é a melhor alternativa em caso de não acordo? Então, trazer também questões ali. Eu trouxe o histórico, eu estou dizendo o que está dando errado, estou dizendo para qual caminho isso está seguindo. A melhor alternativa em caso de não acordo aqui é encerrar tudo, eu ficar devendo para ti e você não conseguir me executar. Quando você traz isso para a conversa, num primeiro momento, muitos não aceitam, mas depois, né, reuniões internas e volta, geralmente, um início de solução. Se o outro lado não quer entrar nesse jogo, ele não quer sentar para conversar, ele não quer sentar para... Ele quer exercer uma força dentro daquele conflito. O que a gente faz nesse momento? A gente usa uma técnica que eu trago um pouco dos esportes, alguns estudiosos aí, que eu, inclusive, estudo bastante em relação a isso, né, que é uma tática do jiu-jitsu. Quem luta jiu-jitsu aqui vai entender, eu só sei a teoria do jiu-jitsu e aplico nas negociações, eu não aplico na questão esportiva, né? Mas é usar a força, usar a posição que ele está querendo exercer, usar o impacto que ele está querendo te causar contra ele mesmo. Existem golpes nas artes marciais como um todo, né, que usa o peso do oponente, né,
usa a força do outro oponente contra ele mesmo. Então, isso é um pouco mais complexo de usar com clareza numa negociação, mas a gente tem que ter isso em mente, que se ele está exercendo uma força contra mim, como que eu posso fazer essa força rebater e virar contra ele? Né? Quais são as questões que vão virar? Né? Numa negociação de um contrato com um shopping, por exemplo, quando o shopping vem com força dizer que, não, olha, o acordo é em 3 parcelas, deve quase R$1 milhão, é em 3 parcelas aí e tal, eu não discuto a situação. Você quer vir com essa força toda? O patrimônio do meu cliente é de 200 mil. O patrimônio do meu cliente é de 250 mil. E aí essa força retorna, ele quase que dá o que ele estava cobrando de desconto, entendeu? Então, usar o que está sendo falado nesse histórico e no momento dessa confirmação é o que vai te dar argumentos para seguir nos próximos passos aqui. Uma análise conjunta exponha os interesses que não geram conflito e os use para solucionar os conflituosos. Então, dentro de tudo aquilo ali, por mais que ele esteja concordando ou não entrar na dinâmica da negociação, o que ele concorda? Vamos partir, então, do que ele concorda. Vamos partir do que todo mundo aceita aqui. E, geralmente, aceitam questões que reafirmam o nosso pedido na negociação. Mas, para isso, o quê? Você tem que construir as suas premissas dentro da empresa. Seja para negociar com quem for, você tem que construir as suas premissas. Se você tem os seus fatos documentados, as suas questões documentadas, a comunicação alinhada, você simplesmente joga isso para cima do outro. Você joga toda a verdade, literalmente, na cara do outro, né? E a finalização. Se você conseguir chegar nessa parte de conjuntamente ver o que não tem conflito e começar a resolver, você vai ter que finalizar conferindo se tudo que ficou prometido está escrito, está documentado e se vai ser cumprido, se vai ser executado. Por quê? Porque, gente, não é porque negociou, chegou num acordo e finalizou que está tudo certo. Muito pelo contrário. Às vezes a execução é mais difícil do que a negociação. A cobrança que a gente tem que exercer e a gente não pode perder tempo. Eu não vou nem dizer que tempo é dinheiro, aqui tempo é vida para uma empresa. Então, se você negociou um conflito dentro da sua empresa, ficou determinado o que cada parte ia fazer, você precisa conferir se isso está sendo feito. Muitas vezes a gente peca exatamente porque a gente relaxa. Sabe aquela história de tu viajar uma viagem muito longa e acabar se acidentando na porta de casa porque você relaxa? É geralmente o que acontece aqui. Você passa por uma negociação, briga, discute, aí vai, consegue negociar e tal, fecha, finaliza, tudo no papel que cada um vai fazer e relaxa. E é nessa hora que começa a dar os problemas. Você tem que ir até o final. Até o final significa o quê? Conferir se tudo aconteceu. Se tudo foi finalizado. Né? Aliás, eu tenho dois acordos assim, que estão para ser finalizados e assinados desde novembro do ano passado e a outra parte está só enrolando. Estou quase judicializando. Simplesmente para assinar e finalizar. Que já está tudo, o resto já foi tudo feito, né? Então, a finalização é uma coisa que preocupa. Tá? Contratos. Vamos lá, negociação em contratos. Eu coloquei até um disquinho aqui para vocês entenderem, começando do laranja em sentido horário. 20% de um contrato é o que eu quero. E aqui é um dos pontos mais importantes, porque geralmente as pessoas vão fazer um contrato sem pensar sem pensar completamente em tudo que ela quer com aquele contrato e tudo que aquele contrato pode gerar dentro da empresa dela ou para a vida dela. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de pessoa física, né, que está precisando de dinheiro, faz lá um empréstimo de CDC, ou quer comprar um carro, a parcela cada apertada hoje num financiamento dentro do meu orçamento, mas
Cabe, então vou prosseguir. E não pensa em todos os reflexos que esse contrato vai trazer ao longo do tempo, né? Então, o que eu quero com esse contrato e o que esse contrato pode gerar na minha vida? Não hoje, mas no longo prazo. Dentro da minha empresa, o que esse contrato me gera hoje, o que pode gerar no futuro, né? Então, 20% do êxito desse contrato está exclusivamente sob minha responsabilidade. Exclusivamente sob minha responsabilidade. É se eu realmente estou assinando ele, se eu estou fazendo ele, se eu estou contratando esse serviço e tudo mais, com tudo o que eu quero, o que eu preciso e os reflexos que vão gerar na minha vida e que às vezes não tem nada a ver com o outro. Não tem nada a ver com a outra parte. Outros 20% é o que o outro quer. Aí você vai dizer, bom, isso é problema dele. Não, é problema seu também. O que o outro quer, eu vou conseguir satisfazer com esse contrato? Se eu estou prestando o serviço, eu vou satisfazer por completo? Ou eu tenho que alinhar as minhas expectativas com ele e as expectativas dele comigo? Eu tenho que contar para ele o que eu vou fazer com esse contrato, porque por mais óbvio que pareça, o óbvio precisa ser dito em muitas situações. Principalmente num contrato social, num acordo de sócios, até não coloquei na lista aqui, num acordo de sócios, a primeira questão que a gente precisa resolver ali é, tudo bem, você se compromete com isso, o fulano se compromete com aquilo e tal, mas vamos juntar todo mundo para ver se o que você espera dele, ele está sabendo, e o que ele espera de você, você está sabendo. Existe uma diferença muito grande aí. Porque vão colocar lá, um vai cuidar do operacional, o outro vai cuidar do administrativo, o outro vai cuidar da entrega. Beleza, mas está claro o que cada um espera do outro ali? Então, esse momento aqui resolve quase metade do contrato. Agora, nós vamos para uma coisa que, às vezes, parece que é óbvia também, mas não é. O que é possível com esse contrato? Vou pegar o exemplo de condomínio que contrata empresa terceirizada de prestação de serviço de limpeza. Tá? Em vez dele contratar funcionários e pagar carteira assinada e tudo mais, ele contrata uma empresa terceirizada. Por quê? O que ele quer com esse contrato? Eu quero economizar dinheiro, porque eu não quero pagar recursos, não quero pagar verba trabalhista e tal. E o contrato com essa empresa é mais barato do que um funcionário. Beleza, mas ele é possível? Provavelmente ele não é possível. Ele não é viável. Aquela empresa com certeza vai sonegar imposto. O custo, geralmente, não é um custo abaixo do que você pagaria, a menos que você precise de um funcionário da limpeza 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Agora, se precisar todos os dias, não vai ser mais barato. Vai ser, inclusive, mais caro, porque tem a taxa da administração. O que eu vou ter de vantagem ao contratar uma terceirizada, que eu não vou pagar mais barato do que contratar funcionário? É que ela tem funcionários suficientes para, se um ficar doente, colocar outro no lugar, ela que providencia produto de limpeza, ela cuida num operacional que eu não vou precisar cuidar. Aí está a vantagem. Beleza, esse contrato é possível. Agora, se ele é mais barato do que custaria para mim contratar um funcionário, não se esqueça, a terceirizada vai pagar esse funcionário. Então, todo o contrato, ele precisa ser possível. E é aí que as pessoas pecam, às vezes, né? Principalmente nessa questão de contrato de serviço terceirizado. E tantos outros exemplos que a gente pode trazer aí. O que não pode acontecer nesse contrato? De jeito nenhum o pagamento pode atrasar. Esquece que pagamento pode atrasar, sim. Isso aí é uma coisa que não está sob o teu poder. Mas da questão operacional desse contrato, o que não pode acontecer de jeito nenhum nesse contrato? É aqui que você começa a definir o quê? As cláusulas que depois vão constar no contrato, e aqui nós não vamos falar de formalidade, mas é aqui que nós vamos definir as penalidades de um contrato. Raquel, mas o advogado sabe que penalidade pôr, mas eu não sei o que não pode acontecer de jeito nenhum. Você está esperando uma coisa, o outro está esperando outra. A gente precisa colocar fato nisso, a gente precisa colocar verdade nisso. Eu posso colocar penalidade por uma coisa que nunca, realmente, assim, não vai fazer diferença nenhuma ali dentro. Assim como posso colocar uma penalidade muito alta
para algo que para ti não faz diferença. Juridicamente ele vai estar correto, porém, ele não vai ser factível. Ele não é útil para ti de verdade. Então, o que eu quero, o que o outro quer, como que eu alinho essas expectativas, o que realmente é possível a partir desse contrato, o que não pode acontecer nesse contrato. Depois desses 80% resolvidos, é que nós vamos colocar o que é escrito. Por quê, gente? Porque tudo que envolve a negociação de um contrato, mensagens trocadas, e-mails trocados, documentos analisados, documentos omitidos, tudo isso pode ser discutido. Então, o que está escrito no contrato é 20% de tudo que vai acontecer de bom e de ruim naquele contrato. Entendeu? 20%, gente. O que está escrito é 20% de todos os problemas que podem acontecer a partir de um contrato. Então, a gente vai negociar em absolutamente. Coloquei aqui contrato social, que é entre os sócios, aí tem o acordo de sócios também. Contrato de trabalho, fornecedores, parcerias, serviços, compra e venda, consumidor. E aí eu brinquei aqui, contrato de casamento, de divórcio, de jogo de azar. Todos esses contratos, eles partem dessa composição aqui. Aí você vai dizer, mas eu tenho contrato assinado. Mas 80% do que pode ser discutido não está ali escrito. Escrito é 20%. Ele pode significar muito mais se tudo isso aqui que foi discutido for para dentro dele. Mas se ele não simbolizar tudo isso, tudo que ficou de fora vai entrar para ser discutido. Então, é complexo fazer um contrato? É complexo. Porque fazer um contrato não é só a parte escrita, não é só o modelinho do Google. A negociação, ela envolve muito mais do que isso. Né? Vamos lá. Vendas. Aqui é que nós vamos um pouco mais além aí. O que significa negociar? O que significa vender? O que significa fechar uma boa venda, né? É quase a mesma coisa ali do contrato, mas muda um pouquinho. O que eu quero, o que o outro quer, o que é possível, o que não pode acontecer, e eu vender de novo. Porque, geralmente, uma venda regular, assim, ela não tem um contrato propriamente para cada uma. O contrato é não escrito ou o contrato é representado de uma outra forma. Mas a venda, ela envolve pelo menos 12 princípios para você encantar o cliente. Vamos usar assim, para você conquistar aquele cliente, né? Defina o que você quer conquistar fazendo o que você faz. Se você for vender as suas ideias, vender os seus serviços, vender os seus produtos, vender o que for, vender o que você deseja dentro de uma relação, a gente está sempre negociando e vendendo as nossas ideias. Se você não sabe para onde que você está indo, você vai sofrer muita influência externa. Cada questão nova, cada ideia nova, cada hackzinho novo, cada roteirinho, cada postzinho do Instagram, cada videozinho do TikTok, cada meia informação que tem num post por aí perdido, vai te influenciar. Cada gesto que o teu cliente fizer, cada palavra que ele fizer, você vai dizer, ixi, isso aí não é para mim, eu vou trocar. Daí, dali um ano, você troca de novo, daí, dali um ano, você troca de novo, aí, dali um ano, você faz a sua empresa pivotar para outro setor, vender de outra forma. Se você não tem um propósito, você vai estar constantemente sendo puxado para muitas direções. Então, o processo de venda, o processo de negociação para vender, ele precisa de uma pessoa à sua frente muito certa do seu propósito. Vou dar o meu exemplo aqui, né? Hoje eu até conversei bastante sobre isso com algumas pessoas, mas eu estava me comparando os setores da advocacia, o que eu realmente quero fazer na advocacia, e onde eu consigo me ver melhor e para onde eu consigo ver mais horizonte para mim. E aí eu vejo que é no extrajudicial, que é trabalhando com empresários, que é estruturando empresas, que
eu consigo falar por horas sobre isso aqui que a gente está conversando, e sobre processo judicial, sobre disputas judiciais, sobre brigas, sobre litígios, eu não consigo conversar mais de meia hora, eu sou extremamente objetiva. Por quê? Porque eu tenho propósito com os empresários, eu não consigo ter propósito dentro de um processo judicial onde eu sou só mais um dentro de um universo de milhões de processos que vão ser decididos por pessoas que não vão ser impactadas com aquele resultado. São os juízes. Né? Então, o meu propósito e onde eu consigo vender melhor os meus serviços é justamente naquele setor que eu tenho o meu propósito, né? E não no outro que eu não tenho. Se me colocarem que até meu gestor de tráfego perguntou para mim, aqui eu estou pegando um cliente agora que ele trabalha com direito eleitoral. Eu, às vezes, dou algumas dicas para ele e ele me perguntou o que tu vê, assim, no direito eleitoral? Eu não vejo nada. Eu não faço a menor ideia do que é o direito eleitoral, quem é o cliente do direito eleitoral, características, dores, necessidades, tipo de serviço que a gente pode oferecer. Eu não faço a menor ideia. Não tenho qualquer propósito nessa área. Agora, na área que tem propósito, eu consigo vender. Na área que eu tenho propósito, eu consigo entregar. Na área que eu tenho propósito, eu consigo entregar um serviço de qualidade. Né? Conheça bem o que você vende, mas na visão do cliente. O que você vende, porém na visão do cliente. Porque se eu tenho, por exemplo, uma loja de sapato, o que eu vendo? Sapatos, beleza, né? Eu conheço bem o sapato? Conheço. Mas junto com esse conhecimento do sapato, eu tenho os dados do fornecedor, qual é o melhor, qual é o pior de tratar, qual é o que me dá mais prazo, qual é o que não me dá, quanto imposto carrega, se vem de outro estado, como que funciona, blá, 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 blá. O que eu vendo na visão do cliente? E aí a gente alinha várias coisas, por exemplo, dentro de uma loja de sapato. O cliente não tem que saber dos teus perrengues com os fornecedores. Ele não tem que saber por que aquela numeração, que aquela marca, que aquela questão não vai acontecer mais ali. Ah, eu briguei com o fornecedor, o fornecedor é ruim. Ele não tem que saber disso. O que eu vou fazer no momento que um cliente me pede algo que eu não tenho porque eu estou com uma disputa com o fornecedor? Eu vou mostrar os benefícios das outras coisas que tem dentro da minha loja. E não vou ficar descarregando em cima dele os meus perrengues que eu estou sofrendo dentro da empresa. Mesma coisa que eu falo para os advogados, nenhum cliente quer pagar as nossas contas, porque tem advogado que diz assim, eu cobro consulta porque eu tenho aluguel para pagar. Eu não vou falar o palavrão aqui porque estou sendo gravada. Mas, entendeu? Ninguém quer saber se tu tem conta para pagar. As pessoas que estão contratando contigo, comprando contigo, contratando teus serviços, elas querem o benefício para elas. Elas não. É lógico que a gente sabe que quando a gente consome num lugar, parte daquele dinheiro que a gente está pagando, boa parte, está indo para pagar as contas do funcionamento dali do estabelecimento. Mas não é por isso que eu vou ir comprar lá. Não é por isso que eu vou consumir lá. Eu vou consumir lá porque eu quero um benefício. Qual é o benefício que tu tem para me dar? Então, quando a gente tem que colocar o nosso produto, mas somente aquilo que realmente interessa ao cliente. Porque senão a gente não só vai espantar ele, como a gente muitas vezes vai parecer pouco profissional. A gente não dá conta de resolver isso dentro de casa, em vez de ficar expondo para o cliente não tem que saber dos perrengues. Mas todos são seres humanos. Beleza, mas, gente, mundo capitalista, entendeu? Colete informações importantes sobre o seu público. E o que significa importantes aqui? Eu até tinha que ter colocado em negrito isso aqui. Importantes sobre o meu público, sobre o seu público. Principalmente nas adequações da LGPD, o que a gente mais viu por aí? Empresa coletando dado que não faz a menor diferença para ela e ainda gera uma responsabilidade legal sobre a guarda daqueles dados. Então, o que a gente está vendo de muitas empresas aí? Estão reformulando seus cadastros e tudo mais, as coletas de informações, não só para se adequar à LGPD, mas justamente para isso. O que me importa saber nome de pai e mãe, que eu já vi, várias informações sobre a pessoa e não saber o que ela quer. Os dados que a gente tem que buscar são os dados que realmente vão importar para a venda do nosso produto. Para a gente realmente conhecer o nosso cliente naquele ponto que a gente precisa conhecer ele.
né? E aqui, então, coletar informações importantes sobre o seu público. Importantes. Não é qualquer informação, é a informação. Às vezes, tu pode substituir 10 por uma única. Depende do que tu vende, depende do benefício que tu entrega, depende daquilo que tu quer saciar para aquela pessoa. Explore suas próprias habilidades natas e as melhores. Aqui está seu ouro. Gente, assim, ó, eu estava fazendo mentoria, estava dando mentoria para uma pessoa que quer vender produtos digitais. E ela disse que queria vender um produto X, que ela ia criar, que não sei o quê. Aí eu perguntei assim, tá, mas hoje o que você faz? Ah, eu sou coordenador de uma equipe dentro de uma fundação, que eu coordeno, eu sou um advogado, que eu coordeno e faço todo o trâmite interno. Eu digo, bom, então tu manja muito de direito das fundações. Quem aqui já ouviu falar num advogado especialista desse? Ah, acredito que ninguém. E ele, com certeza, sei muito sobre isso. E por que não falar sobre isso? Por que não dar mentoria para quem está passando por situações semelhantes às tuas, não sabe nada, está caindo de paraquedas, porque geralmente é um funcionário público que é nomeado por um cargo e que não sabe nada de nada da administração daquilo ali. Diz, não, mas eu estou cansado eu estou cansado, não. Diz, não, isso aí eu faço e tal, mas direito de fundação, quem é que vai querer saber disso e tal? Aí eu digo, olha, conversa com as pessoas sobre isso. Vamos ver se alguém quer. Ele está jogando dinheiro para cima. Está dando mentorias e está melhorando a administração de várias fundações que fazem as provas de concurso público. Então, assim, gente, às vezes a gente está olhando e tentando forçar fazer coisas que não é da nossa habilidade. Briga entre sócios de empresas. Porque tu vive na rua, porque tu vive aqui dentro e não sabe pegar cliente. E se cada um estiver fazendo aquilo que ele deveria fazer? A questão é, houve um histórico e uma negociação anterior? Houve uma colocação do que eu queria, do que tu queria, do que é possível? Quando existe essa negociação, existe clareza naquela relação e ninguém vai cobrar nada do outro que não é possível. Então, a habilidade inata é aquela que você mais deve explorar. Não é porque você nasceu com uma facilidade de fazer algo que você não pode aprimorar muito mais aquilo ali e contribuir de forma muito melhor. E tirar uma carga muito pesada das tuas costas se tu estiver fazendo algo que não é da tua habilidade inata. Divide isso aí, né? Elabore um roteiro de atendimento, de preparação ao pós-venda. Aqui tem uma coisa muito importante. Quando a gente fala de vendas, se fala muito em script de vendas. O script de vendas, como atender um telefone, como fazer uma ligação, como prospectar pelo telefone, como captar cliente dessa forma e tal. E o cliente entra para dentro da empresa e aquela qualidade de atenção que ele tinha enquanto ele estava sendo prospectado, ele não continua recebendo depois. E aí é que a gente perde os clientes. Eles vão procurar outra pessoa que dê tanta atenção quanto você estava dando antes. Né? Então, preste atenção, para te fazer uma boa negociação de vendas, ela não tem que parar na hora que você assina o contrato, na hora que você recebe o dinheiro, na hora que você vende, na hora que você entrega. Ela tem que continuar isso, na entrega, no pós-venda, na conferência, de uma forma não abusiva, não de ficar pressionando, né, da pessoa te dar feedback, mas de uma forma natural. De uma forma, você pode levantar questões importantes para aquela pessoa, você pode, por favor, parem de mandar mensagem no dia do aniversário. Isso não faz diferença nenhuma para a maioria dos clientes, pesquisas já mostraram isso. Agora, você mostrar para ele algo importante que está acontecendo relacionado àquilo que ele consumiu de você, mudanças no mercado em relação àquilo, um produto novo que surgiu que é melhor do que aquilo que você já vendeu para ele.
Tudo isso pode incrementar a tua venda, né? Então, o teu roteiro, ele tem que ter continuidade. Você tem que ir até ele comprar de novo de você. Até ele fazer indicação sobre você. Então, quando a gente vai negociar vendas, vai construir o script, vai construir o roteiro, pense além da venda. Porque quando a gente está fornecendo o serviço, a gente está vendendo. Quando a gente está finalizando o serviço, a gente está vendendo. Quando a gente continua em contato com o cliente depois de uma maneira saudável, a gente continua vendendo. Talvez não para ele, mas para a indicação dele. Então, negociação envolve continuidade. Ela não se limita, né? Busque usar gatilhos mentais adequados, nem mais nem menos. E aí vocês vão ver uma infinidade de conteúdos por aí, de gatilhos mentais de venda, né, de como chamar atenção, gatilho da escassez, né, gatilho da autoridade, enfim, tem diversos gatilhos mentais que fazem as pessoas comprarem, fazem as pessoas consumirem, né, mas o excesso disso, ou tornar os gatilhos mentais como algo que você pega de fora e joga para dentro da tua empresa, joga para dentro do teu script, joga para dentro da tua comunicação com o cliente, se torna algo muito artificial. Mas muito. Tem recebido uma mensagem aí que, sinceramente, você quer vender com isso, meu amor? Eu acho que você está querendo uma legião de odiadores do seu produto. Então, o que são os gatilhos mentais? São coisas que acontecem, que acionam a tua mente para fazer alguma ação. Gatilho, que nem gatilho de arma, né? Gatilho. Então, hoje, por exemplo, aqui em Natal, raramente passa um dia inteiro chovendo, nublado, é a cidade do sol e tem 300 dias de sol por ano. Hoje choveu quase que o dia inteiro, ficou nublado, choveu, fez frio. A Vitória já entrou aqui, minha filha, pedindo pipoca. É um gatilho que fez ela me pedir. Lojas de shopping center usam que tipos de gatilhos? Não são gatilhos verbais. Geralmente são perfumes, você entrar dentro do corredor, sentir um perfume que é de uma loja específica e você já lembrar do que aquela loja vende e dá vontade de comprar, né? Praça de alimentação, né? Enfim, nem se fala, comida é uma coisa que gera muito gatilho. Então, os gatilhos mentais, eles são próprios das questões, eles não precisam ser introduzidos naquilo ali. Você precisa trabalhar a ferramenta que você já tem. Se você trabalha na área de gastronomia, né? Eu diria que são dois gatilhos para eu comer em algum lugar, né? O cheiro tá bom, né? Aquele cheiro de comida. Nunca me esqueço uma época da minha vida que eu morei na frente de um supermercado que, né? Ele assava pão de manhã cedo. Você abria a janela, sentia o cheiro do pão. Cara, aquilo ali é um gatilho fantástico para a gente ir no supermercado, comprar o pão e já comprar outras coisinhas, né? Então, são gatilhos que você coloca, que você intencionalmente pode trazer. As lojas estão trazendo, não só, né, da praça de alimentação, mas outras lojas estão trazendo esses gatilhos, principalmente do odor. Por quê? Porque ele gera uma sensação na gente. Agora, na linguagem, pode gerar muito gatilho. Usei um gatilho meio que sem querer no meu Instagram. Eu não queria muita gente aqui dentro hoje do Zoom. Eu limitei em 30 pessoas, foram 40 pessoas que confirmaram, e tem 20, porque eu sabia que isso ia acontecer. Então, é um número interessante. No final, a gente vai conversar aqui, tirar dúvidas e tudo mais. Se tiver 100 pessoas, eu não consigo. E aí eu coloquei lá, eu disse, olha, encerrou. Eu ia abrir vagas aqui, encerrou. Foi só eu falar isso que as pessoas começaram a me chamar no direct porque queriam estar aqui dentro. Isso é gatilho da escassez. Eu precisei provocar isso? Não, realmente é fato. Então, o gatilho mental verdadeiro, sim, ele é bom para a tua venda, mas ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser genuíno. Senão, você vai estar mentindo, o consumidor uma hora vai perceber e ele não vai mais comprar de ti. Tá? Escute com atenção sobre tudo o que o cliente fala. Concentre-se. Gente, há coisas que acontecem com frequência. A gente está conversando e tem um momento que todo mundo puxa o celular. Todo mundo dá uma olhada no celular. O celular dá uma vibradinha, eu dou uma olhada. Já desconcentrei do cliente. Já desconcentrei. Entendeu? Se eu estou atendendo um cliente, eu estou atendendo o cliente. Tudo que ele fala na minha frente pode
pode virar venda. Pode ser argumento para eu fazer uma venda. Por mais que eu tenha um script, por mais que eu tenha um roteiro para seguir, e nós vamos falar aqui de improviso, qualquer coisa que ele falar ali pode ter que exigir de ti improvisar. E o que é improvisar? Algo acontecer que não dá para continuar naquele script, porque a pessoa falou algo, agiu de alguma maneira completamente diferente do que tu esperava, e eu vou ter que criar outros argumentos, eu vou ter que criar uma outra situação, eu vou ter que continuar a conversa de uma outra maneira. Só que se eu não tiver extremamente concentrado naquele momento, realmente prestando atenção nela, eu não vou ter argumento suficiente para terminar aquela conversa. Eu não vou vender. Então, eu tenho que estar concentrado. Tem gente que me pede reunião, mas é só 15 minutos. Gente, se eu tiver entre duas reuniões muito grandes, 15 minutos, até tenho no relógio. Mas eu vou conseguir me concentrar para te ouvir por 15 minutos e ainda ter que te dar uma resposta de alguma coisa? Então, assim, a concentração hoje é algo muito fraco, eu diria, e falo por mim também. É fraco, é sensível. E quando a gente está num processo de venda, quando a gente está numa negociação de vendas, a gente tem que estar concentrado no cliente, porque tudo o que ele fala importa. Tudo, tudo. Eu duvido que tenha algum cliente meu hoje aqui dentro da sala que diga que eu cortei a conversa, que eu diminuí a conversa, que eu não escutei o que ele queria me dizer. E eu já fui criticada por muitos colegas por eu escutar demais. Só que no meu escutar demais, eu tenho clientes há mais de 10 anos comigo. Né? E clientes que eu tenho certeza que estão aqui que vão me dizer, eu quero continuar contigo por mais de 10 anos. Por quê? Que eu realmente gosto, realmente dou atenção, porque eu gosto de ter atenção quando eu sou a cliente das pessoas, né? Então, muito também na experiência própria, né? Colocar em prática. Meça a receptividade de cada cliente para medir seus argumentos. E aqui a gente poderia trazer um conteúdo que vocês podem até pesquisar, eu não vou falar sobre isso porque senão é outra aula, sobre perfis comportamentais, tá? Existem aí quatro tipos de perfis de comportamento humano, e cada pessoa tem um desses 4 perfis mais acentuados, tá? Existe, que eu sigo, né, pelo menos a análise DISC, que é o dominante, o influente, o conforme e o estável. O dominante, ele ele necessita muito de ação. A questão dele é agir. Ele planeja pouco e age bastante. Então, quem me conhece mais aqui sabe, né, que quando eu digo, eu estou pensando em fazer algo, a pessoa já se prepara porque eu vou fazer o algo. Nunca me esqueço, quando eu era adolescente, tinha que desocupar um baú na minha casa, né, e eu fiquei, cara, eu tô pensando em desocupar esse baú, botar para lá, botar o outro móvel para cá e tal. E a minha mãe saiu de casa, e quando ela voltou, já estava tudo feito. Ela disse assim, quando tu diz que tá pensando, né, Raquel? Então, tudo pro dominante, se você se identifica com isso, é ação. Se você não agir, o dominante acha que você não está fazendo nada, tá? Claro que isso é o extremo, tá? A gente também tem freios sociais aí. O influente, ele fala muito. Fala, presta atenção em tudo. Que é detalhe, dali um pouco não lembra de mais nada, mas ele fala muito, ele é muito expansivo, né? Muito cativante, é bom para vendas. Aí é um perfil que também, para um vendedor, é bom. O conforme é aquele extremamente metódico que adora um gráfico desse aqui. Por isso que tem um gráfico aqui, porque eu sei que tem conformes no meu público hoje. Ele gosta de ver a análise, ele gosta de ver os detalhes e tal. E o estável, ele não sai do lugar se tu não provocar. Então, quando a gente vai fazer um discurso de vendas, uma negociação para vender algo, se eu perceber mais ou menos qual é o perfil da pessoa, se ela quer que eu fale mais, que eu fale menos, que eu já coloque um plano de ação para ela, se ela quer que eu não coloque, se ela quer tudo detalhadinho, bonitinho, como vai acontecer. Hoje eu atendi uma conforme detalhe, ela quer tudo no detalhe. Então, eu já sei como me comunicar com ela, mas isso tu tem que perceber nas primeiras perguntas. Tu já vê se a pessoa é mais agitada, mais tranquila, faz perguntas, estuda sobre comportamento humano. Quem quer vender tem que estudar sobre comportamento humano.
porque é um ser humano que está ali, que vai agir para comprar, é um comportamento dele que vai fazer ele comprar contigo, que vai fazer te contratar. Então, se é um comportamento, eu tenho que estudar esse comportamento. Eu tenho que estudar, eu tenho que tentar analisar a pessoa e não é complexo de começar a conversar com alguém e já entender mais ou menos como que ela funciona ali. E você vai ser mais rápido, mais metódico, mais detalhista, menos detalhista, conforme ela necessita, ela precisa, né? Então, meça essa receptividade dos argumentos, porque eu posso fazer um script de vendas quilométrico. Se eu for conversar com uma pessoa parecida comigo, cara, para de me dar 15 exemplos sobre cada coisa, eu quero saber como é que vai acontecer. Como que vai acontecer aqui na prática? Me conta. É isso que eu quero saber, né? Então, e as pessoas, às vezes, elas declaram assim como eu declaro, né? Eu já chego eu, quando cheguei aqui em Natal, tive que comprar muita coisa em loja e tal. Gente, como os vendedores prestam a menor atenção nos sinais que a gente dá, que a gente ou tem pressa ou quer ver mais com detalhe e tal, as pessoas não prestam atenção na gente, né? Concentre-se no cliente e meça essa receptividade. Exale transparência e confiança, não tem nada mais chato que a gente ter que comprar algo de alguém em dúvida, só porque precisa. E essa é uma reflexão que eu trago aqui para vocês. Será que o teu cliente está comprando de ti porque você realmente o conquistou ou porque você é o que tem na hora? Essa é uma questão importante, porque às vezes, e já peguei muito cliente assim, tá vendendo, e tu olha para aquilo ali e diz assim, isso não vai se sustentar por muito tempo. No momento que surgir um aqui que preste um pouco mais de atenção no cliente, ele vai perder cliente para ele. Geralmente acontece no setor da gastronomia, restaurantes e tal, padarias e tal. Se chegar alguém aqui desse bairro, botar uma padaria, com certeza o seu Zé ali vai perder todos os clientes. Porque ele atende mal, porque ele não faz isso, porque ele não faz aquilo, porque ele não faz aquele outro. Então, assim, será que o teu cliente está comprando de ti porque tu conquistou ele ou porque é só o que tem para ele comprar? É só contigo que está dando que ele está conseguindo acessar hoje. Só a tua empresa que ele está conseguindo acessar, então vai o que tem, vai tu mesmo. Né? E aí é um momento de você começar a melhorar teu processo de vendas, né? Então, transparência e confiança é você transparecer para o cliente como que as coisas acontecem, a confiança. Eu vi um Reels que estava criticando, eu estava fazendo uma crítica a profissionais da área da beleza que fazem a sobrancelha. Só que isso eu já passei dentro de estéticas e tal, a gente chega lá e quer um procedimento X. No caso ali era para fazer a sobrancelha. E aí chegou num horário que estava metade dos funcionários em horário de almoço, e a pessoa chegou ali, quem atendeu não era a atendente, né? Não era a atendente, ela estava ali na recepção para cobrir a moça que tinha saído para almoçar. E aí ela foi extremamente grosseira, né? O que tu quer? Eu disse, não, eu queria fazer a sobrancelha porque me indicaram, porque vocês aqui atendem assim. E ela, não, tá, tu quer fazer agora? Cara, ela precisava de alguém que explicasse como é que ia acontecer, se tinha formas diferentes de fazer e tal. E aí ela disse, tá, eu quero. E foram colocando ela para dentro da clínica, assim, foram colocando ela para dentro, até que chegou numa pessoa que tinha acabado de chegar do almoço, assim, você pode fazer agora? Você pode fazer agora? E ela disse assim, tá, então eu faço, né? Senta aqui que eu vou fazer. E aí olhou, desconfiou, fez do jeito que quis e entregou assim mesmo. Então não teve transparência ali, não gerou confiança. Mas a menina foi se sentindo assim, encurralada quase, né? Quase que obrigada a contratar aquilo ali, porque ela chegou querendo, mas não teve o atendimento que ela esperava que tivesse que ter, né? Que geralmente tem que ter mesmo, né? Até para saber como é que vai fazer. Afinal, era uma tatuagem, aquele processo de tatuagem definitivo no rosto e tal e tudo mais. Então, essa transparência, essa confiança que você tem que colocar no seu método, no seu produto, na sua venda, todo esse procedimento, para não encurralar o cliente ele comprar, porque foi quase que obrigado a comprar. Não exagere na amistosidade. Tem uma loja em Santa Maria
E toda vez que eu chego lá, ela me chama de minha flor. Ai, minha flor. É chato, né? É bem chato. Ai, meu amorzinho. Ai, minha queridinha. Ai, meu queridinho. Parece que tá falando com uma criança, né? Ou ultrapassa a amistosidade no sentido de fazer coisas erradas e esperar que o outro aceite. Então, contratou meu serviço, mas nós somos muito, muito amigos e assim, perdoei a primeira vez, eu fui perdoada a primeira vez, fiz de novo, vou confiando na amizade, ou contrato a pessoa só porque é minha amiga. A amistosidade, a amizade, ela tem que ser só amistosa, e não aquela amizade de você aguentar, né, os defeitos do outro. Eu aguento os defeitos do meu amigo, porque ele tem outras qualidades, porque eu sou muito próxima dele. Então, aquelas coisas eu não estou comprando nele, eu não vou, né, morar com ele, eu não vou depender dele. Então, né, algumas coisas são perdoáveis. Numa relação comercial, não. Não conte com isso. Não conte que os clientes que são teus clientes cativos ali, que já são seus amigos, você pode abusar dessa amizade para continuar vendendo, porque não vai acontecer. As pessoas hoje, elas estão cada vez menos sendo fiéis às marcas, a empresas, né? Elas estão migrando para quem fornece mais benefícios, para quem entrega mais, né? Faça a negociação ganha-ganha e deixe claro isso para o cliente. Uma coisa assim que às vezes acontece muito que a gente tem que cuidar. A gente está entregando benefícios até a mais do que o cliente tinha. Só que ninguém falou para ele. Ninguém explicou para ele. Ninguém disse que tinha uma funcionalidade a mais, que vai proteger uma questão a mais dele. Ninguém deixou claro. O bom também precisa ser explicado. Mesmo quando a gente está entregando a mais, a gente falar para o cliente o que está acontecendo ali. A gente precisa contar o que ele está ganhando, até para ele aceitar pagar o preço, para ele aceitar a forma de pagamento, para ele aceitar que entender que é só aquele serviço, aquele produto, se ele quiser algo a mais, ele vai ter que pagar mais, né? Porque aquele benefício, aquele benefício ali vale aquele valor que ele está pagando. Ele que não invente de vir me pedir mais coisas, né? Aquela questão ali é um ganha-ganha, você tem que mostrar para ele que às vezes ele está pagando até mais barato do que pelo que ele está recebendo, mas você tem que apontar todos os detalhes para ele nesse ganha-ganha. Não adianta só adotar uma postura de uma venda ganha-ganha, de uma negociação ganha-ganha. Não, as duas partes estão ganhando, mas a outra parte está vendo isso. Além de fazer, você tem que contar para a pessoa que você está fazendo, porque senão vai muitas vezes passar desapercebido. E esse 12º ponto aqui é o ponto mais importante de uma negociação de venda. Mais importante. Alguém já disse para vocês aqui o seguinte, que você, na hora de vender, tem que demonstrar interesse pela pessoa. Que você se interessa por ela. Que você se interessa em beneficiá-la. Alguém já disse isso? E quantas vezes a gente já também não reclamou de que, ele está só me procurando, só se interessando por mim, porque ele quer me vender alguma coisa. Ele está só fazendo isso porque ele quer me vender alguma coisa. Na hora que eu não comprar, vai sumir da minha vida. Porque ele só se aproxima de mim porque quer me vender alguma coisa. Quem aqui nunca reclamou disso? Então, dizer que a gente tem que se interessar pelo cliente, a gente cria vendedores, a gente cria profissionais, a gente se cria como interesseiros. Como aquela pessoa interesseira, que está ali só porque quer uma vantagem, né? O que realmente constrói uma boa venda, uma boa negociação, uma boa empresa, um bom processo de venda, uma boa equipe de venda?
É quando você se interessa pelo que interessa ao teu cliente, não pelo cliente. Se eu demonstro interesse por você para te vender alguma coisa, eu sou interesseira. Agora, se eu demonstro para ti que eu me interesso por aquilo que está te tirando sono, eu passo a ser interessante. Eu passo a dividir contigo um fardo, se for para a resolução de um problema, ou eu passo a ser aquela pessoa que consegue te entregar um grande benefício, porque eu me interesso pela solução de algo, pela entrega de um benefício, pelo benefício de alguma coisa. Eu melhoro alguma coisa porque eu sei que tu precisa dessa coisa melhorada, no caso de produtos, né? Vou dar um exemplo aqui. Você chega numa loja de roupa para comprar roupa, tá? E aí a vendedora chega e você já se interessou por algumas peças ali, por algumas coisas, e ela começa a te explicar o seguinte: olha, essa cor aqui, coloca na tua frente, na frente do espelho. Eu acho que não te beneficia muito. Olha essa cor aqui. Esse formato de roupa para o teu corpo vai realçar isso. Mas essa outra peça aqui, ela faz, né, esconder a barriga e tal, aquela coisa toda, né, mulherada? E aí ela começa a te dar algumas orientações ali. Roupas assim te beneficiam, roupas assado, vão exaltar algumas coisas, né? E ela vai te mostrando a tua cor de pele para essas cores aqui. Aí ela te mostra 3, 4 cores diferentes ali. Olha como fica mais bonita. Olha, e essa aqui, não, olha como te apaga, olha como realça, né, as manchas da pele. Cara, tu te encanta pela pessoa. Ela não tá só querendo te vender um produto, ela tá se preocupando com algo que te incomoda. E aí, tu passa a gostar muito. Tu não só compra, como tu volta a comprar, como tu indica a loja, como tu indica a vendedora. Se a vendedora sair daquela loja e for para outra loja, tu vai atrás dela. Vai dizer que não é assim. Agora tu compara com uma vendedora que tu chega numa loja, começa a experimentar roupa, ela diz assim, ó, qualquer coisa, tô aqui, ó. Não te fala nada, não te explica nada, e quando tu pede opinião, ela diz que qualquer coisa cara ali dentro da loja tá bom em ti. De quem que tu vai comprar? A primeira vendedora aqui, ela se interessa pelo que te interessa, pelo que importa para ti, pelo que te ajuda, pelo que realmente, efetivamente te ajuda. Ela não está interessada em ti. Ela quer te vender, mas ela consegue te mostrar o interesse no que te interessa. A outra, ela está interessada só em ti vender. Ela não está interessada se a blusa vai ficar esturricando o botão na frente aqui, parecendo uma minhoca no meio do teu... Entendeu? Ela não tá nem aí se serviu, se não serviu, se ficou bom, se não ficou bom. Você vai sair daquilo ali, vai sair com aquela roupa que ficou mais ou menos, na luz da loja ficou boa, em casa ficou uma porcaria. E aí, tu chega, daí tu não gosta muito, nunca mais vai lá naquela loja, não, as coisas que eu comprei ali não são boas. Né? Então, demonstrar interesse pelo que interessa ao cliente é o que realmente te torna interessante para o cliente. E não interesse no cliente, na pessoa em si. Você se interessa, lógico, em beneficiar as pessoas, né? Mas o teu maior argumento é se interessar pelo que interessa a ele. Então, gente, os 4 tópicos, deixa eu descompartilhar a tela aqui. Então, gente, os 4 tópicos que eu propus aqui são esses, né? Sobre argumentos de venda, argumentos de negociação, argumentos de solução de conflitos, baseado em princípios, né? Baseado naquilo que realmente importa para as pessoas e não em disputar uma posição, em disputar um benefício indevido, né? Às vezes a gente pode ter até mais do que a gente quer se a gente realmente objetivar, trazer critérios objetivos para essas negociações, né? Então, eu queria abrir aqui para perguntas.
Alguém tem pergunta aí? Deixa eu ver o chat aqui que falaram alguma coisa, eu não respondi. Boa noite, Jana. Estou abrindo aí para perguntas para vocês e me colocando à disposição, não só para responder as perguntas, atendimentos depois, né? Começando 2023 aí com com esse apanhado aí sobre negociação, junto com as pessoas que são mais caras para mim. Fiquem à vontade, cuidado, assim, um de cada vez. Raquel, boa noite. Eu não vou ter uma pergunta direta porque eu fiz bastante anotação, tenho bastante coisa para condensar aqui, mas foram questões valiosíssimas. Talvez surjam perguntas depois na hora de aplicar, efetivamente. Aí eu te incomodarei se for o caso. Mas maravilhosa a aula, muito obrigada pela oportunidade. Com certeza vai ser muito útil aí no dia a dia. Ai, valeu, Jana. Obrigada. Alguém tem perguntas? Se quiserem abrir a câmera, eu gostaria de tirar uma foto com vocês. Assim, se vocês quiserem abrir a câmera para a gente bater uma foto aqui, um print. Oi, Fábio. Olá, olá. Vamos ver vocês. Eu tô aqui. Conversar com vocês aqui me aproxima tanto. Obrigada, Bibiana. Abram a câmera aí, gente. Oi, Alex. Deixa eu ver, tem gente falando no WhatsApp comigo aqui. Ah, tá. A Flávia teve que sair. Teve que sair, Flávia? Oi, Marciane, tudo bom? Oi, Cris. Oi, Viviana. Eu vou bater o print, então. Ricardo, William, Misael, Paula, vocês não vão. Não sei quem é que tá no iPhone aí, mas enfim. Oi, Misael, tudo bem? Seja bem-vindo. Vou printar. Beleza. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Eu me coloco à disposição para conversar com vocês. Se vocês tiverem alguma questão importante aí, negociar, enfim, tem várias modalidades aí, consultoria, mentoria, assessoria, né? Posso assessorá-los de diversas formas e coloco à disposição o meu contato, vou colocar aqui no chat, meu contato direto, tá? Esse é meu WhatsApp, contato direto. Opa, foi só para uma pessoa. Vamos lá. Esse aqui é o meu contato direto, tá bom? Quem mais falou aqui? Então tá, gente. Muito obrigada por hoje. Espero que seja útil para vocês, que vocês realmente consigam colocar em prática. Estou à disposição aí para ajudar vocês no que vocês precisarem. E 2023 aí, que venha com tudo, porque a gente está pronto, né? Obrigada, gente. Obrigada, Liam. William. Tchau, Marciane. Gil, tá aí? Sim,
Deu tudo certo com a gravação? Nossa, interromper a gravação.